Tudo bem, pessoal. Justo quando vocês acham que as coisas não podem piorar, elas pioram. Vou levar vocês de volta 20 anos no tempo. Como a sociedade britânica reagiria se dissessem que a segurança das mulheres estava ameaçada? Todos nós sabemos a resposta. Haveria campanhas intermináveis, anúncios na TV, mensagens públicas, tudo focado em proteger mulheres e meninas. Já vimos frases como todos os homens são porcos ou não prestam sendo normalizadas. E olha, eu vivi nessa época. Eu nem me importava porque a intenção era clara: tornar a sociedade mais segura para as mulheres. E para ser justo, funcionou. Vimos uma pressão cultural real sobre os homens. Movimentos como Me Too ou Não é Não. Eles começaram a mudar o comportamento masculino. A violência diminuiu, a sociedade e os homens ficaram mais brandos, o que foi bom, não estou reclamando. Mas então algo mudou. O mesmo movimento que defendia a segurança das mulheres tomou um rumo muito estranho. Ele se deu uma escolha binária: ficar firmemente ao lado das mulheres ou começar a arrumar desculpas para culturas estrangeiras. E você já sabe para onde isso foi. Agora vemos mais violência em locais antes considerados seguros para mulheres. E as pessoas que costumavam falar mais alto sobre os direitos das mulheres ficaram muito quietas porque foram colocadas de lado. Eles não apenas não denunciam mais, como também não têm nenhuma solução. Olhe para este recorte de jornal. Estudantes, alerta de estupro por migrantes. Estudantes aterrorizadas receberam alarmes da polícia devido ao medo de serem perseguidas por solicitantes de asilo de um hotel de imigrantes próximo. Você sabe, esses hotéis de imigrantes onde colocam pessoas de culturas do terceiro mundo, todos homens jovens em idade militar, cheios de desejo, desesperados, solitários e entediados. Eles veem essas garotas andando. Nunca tinham visto garotas antes. As únicas garotas que viram usavam burca ou eram da família deles. Isso é tudo o que eles viram. Eles atravessaram terrenos traiçoeiros, o Canal da Mancha é perigoso. Agora chegou a hora de colher os frutos daquela jornada terrível. Agora eles vagam e assediam garotas. Nós não esperávamos por isso. Nossas sociedades não estavam preparadas para isso. Não nego que havia pedófilos no Ocidente. Sim, pode haver um pedófilo solitário sentado em um banco perseguindo a próxima vítima, mas ele é cuidadoso, teme ser pego e toda a sociedade vai cair em cima dele se houver suspeita. Quem vai se aproximar deles? Eles formam gangues de 5 ou 10. Todo mundo quer evitar isso. Principalmente se você tem 14 anos e é estudante. Imagine. Em vez de ajudar, a polícia só pensou em dar alarmes para elas. Se você sentir que está prestes a ser atacada, aperte este botão, disse a polícia ontem à noite. 2 adolescentes receberam orientações de segurança e alarmes pessoais contra ataques. Rupert Lowe obviamente tuitou isso. Se um funcionário público colocou deliberadamente imigrantes perigosos e não verificados de países do terceiro mundo perto de uma escola, um governo da Grã-Bretanha restaurada os prenderia. Precisamos agir quanto a esses juízes também. Esses juízes. Estava lendo agora sobre o homem negro que matou Irena, a refugiada ucraniana nos Estados Unidos, quando ele a esfaqueou de repente e disse: "Peguei a branca". Ele não vai a julgamento porque passou por uma avaliação psiquiátrica e foi considerado incapaz de ser julgado. Deixe-me ler mais algumas informações sobre isso para você. Miss Joe fez um tweet legal. Ela afirma que 91 solicitantes de asilo estão no Hotel Mercury, próximo a Dumfries, Escócia. É Dumfries ou Dumfries, tipo Dumfries? Agora, alunas adolescentes estão recebendo alarmes porque há relatos de que os homens estão assediando elas, tirando fotos delas. Ah, que legal. O conselho local discutiu criar zonas de proteção ao redor do hotel. Vamos criar uma zona de proteção onde você só pode ficar sem ultrapassar. Boa sorte para fazer isso ser cumprido. Por que soltá-los? Por que soltá-los em sociedades civilizadas com alto nível de confiança social? Ok. Quando rapazes estão desesperados e entediados e não têm acesso à companhia feminina, eles fazem esse tipo de coisa. Soldados americanos e britânicos notaram isso na França e Alemanha durante a Segunda Guerra, mas nada se compara ao que o Exército Vermelho fez. Houve muitos casos de agressão sexual contra alemãs e francesas, principalmente por forças americanas. Mas esses caras, estou te dizendo, estavam um século atrás dos soldados americanos que entraram na França em 1943. Veja o que Patrick Christie diz sobre isso. Eu gosto dos vídeos dele. Percebo falta preocupante de transparência do governo sobre o número de solicitantes de asilo que cometeram crimes sexuais na Grã-Bretanha.
O Ministério do Interior e o Serviço de Processamento Criminal não têm registro deles. Não posso ajudar. Como podemos ver até onde eles vão para que isso não volte para prejudicá-los? Por que você não manteria um registro de algo assim? Porque só se você não quiser que isso recaia em você. O motivo pelo qual existe um debate sobre se homens paquistaneses estão desproporcionalmente representados no escândalo das gangues é porque a polícia não estava registrando suas etnias. Por que não registrar as etnias? Os Estados Unidos sempre fizeram isso. Mas fico pensando se isso é deliberado. Também tem sido. Coletamos apenas impressões digitais e realizamos análise facial. Todo imigrante ilegal deve ter seu DNA coletado ao chegar. Assim, saberemos imediatamente se algum deles cometer uma agressão sexual. E se você acessar o site do governo agora, vai ver uma página bastante chocante. Está escrito: esta informação é para qualquer pessoa que acha que seu caso de imigração pode ter sido influenciado por uma exigência inadequada de teste de DNA. O fornecimento de provas de DNA em casos de imigração deve ser voluntário, nunca obrigatório. Uma linha de apoio foi criada para quem achar que... Por que eles se importam mais com os direitos humanos de pessoas sobre as quais você não sabe absolutamente nada? Você não sabe se esse cara cometeu assassinatos no Afeganistão, mas se preocupa mais com os direitos humanos dele do que com os direitos humanos, a segurança e o bem-estar dos seus próprios cidadãos. Isso simplesmente não faz sentido. Só esse ponto já é um escândalo. É como se eles estivessem determinados a destruir a própria sociedade. Alguns de nós são velhos o suficiente para lembrar que as sociedades europeias foram sociedades em que havia muita confiança, belas, prósperas e pacíficas por muito tempo. Volte para os anos 70, 80 e 90. Obviamente, eu não estava por aí naquela época, mas muitas pessoas presenciaram isso. Temos filmes daquela época. O declínio do Reino Unido nos últimos 20 anos é fenomenal. Eles podem ter sido afetados para buscar aconselhamento e apoio. Eles estão de brincadeira? Sério. E os direitos das mulheres e meninas no Reino Unido de se sentirem seguras nas ruas? Sir Keir Starmer e Evat Cooper vieram a público dizendo que a polícia deveria ser mais transparente sobre a nacionalidade e o status de asilo dos suspeitos de crimes. Eles têm uma cara de pau enorme, não têm? Ouça o que ela falou na Rádio 4. Defendemos transparência e acreditamos que mais informações devem ser fornecidas. E eu já dei um exemplo no caso dos suspeitos iranianos de uma situação em que mais informações foram fornecidas. A questão que precisamos reconhecer é que há momentos nos processos judiciais em que existem questões legais, em que o Serviço de Promotoria da Coroa atualmente diz que determinadas informações não podem ser fornecidas, quando nós podemos muito bem achar que deveriam ser. De qualquer forma, não quero te entediar com esses detalhes, mas deixa eu te mostrar algumas estatísticas, tudo bem? Dá uma olhada nisso. Taxa por 100 mil. Inglaterra e País de Gales lá em 2008 era 36 por 100 mil, certo? Em 2023, teve um aumento de 221% e subiu para 117%. É praticamente o mesmo caso em todo lugar. Acho que é muito pior na Suécia. França, 280%. Os únicos países que estão se saindo melhor são aqueles que não estão abertos a imigrantes ilegais. Lituânia, ninguém vai para lá. Chipre está empatado. Eslováquia, Polônia, Bulgária. Não entendo por que a Hungria está aí, a menos que algo esteja muito errado com os homens húngaros. Isso precisa de mais dados, veja isso. Crimes sexuais por 10 mil habitantes. Afeganistão lidera o ranking. E depois Eritreia, Namíbia, Chad, Moldávia, Sudão, Birmânia, Congo, Albânia, Angola e o Reino Unido bem no final da lista. Isso inclui até paquistaneses, indianos e bangladeshianos, todos homens nascidos com cidadania britânica. Todos eles, as gangues de aliciamento sexual e as gangues, todos eles, ainda assim não chegam perto do que esses caras estão fazendo. Olha a diferença de escala. Essa é a taxa de condenação por violência a cada 10 mil pessoas. Congo, 186 homens congoleses são condenados por algum tipo de crime violento a cada 10.186 em cada 10 mil. O Reino Unido, lá embaixo, tem apenas 15. Você acredita nisso? É 11 vezes mais do que a média do Reino Unido. 11 vezes mais. 11 vezes significa 1.100% certo. Não significa 110%, só para deixar claro. Somália, 8 vezes mais. Afeganistão, 6,4 vezes mais.
Iraque, Gâmbia, Marrocos, Namíbia, todos esses países estão acima da referência do Reino Unido. Essa deveria ser a referência. Algumas pessoas argumentariam que até isso é um pouco alto demais, porque inclui muitas pessoas de outras culturas que agora são consideradas britânicas. Como se não bastasse terem começado a importar isso, e ainda assim não estão fazendo nada a respeito. Eu não consigo entender isso. Não sei como isso pode ser permitido. Acho que é porque esses caras são incompetentes. Kirsten é incompetente. Ele representa uma ideologia que supostamente abraça todo mundo que está vindo para o Reino Unido, legal ou ilegalmente, especialmente ilegalmente. Então eles não podem fazer nada a respeito. Eles são incompetentes. A ideologia deles não permite. Os parlamentares deles não permitem. É só que eles ficaram sem opções. Você precisa de uma autoridade. Uma figura autoritária como um verdadeiro ditador, ou você precisa de um partido político que tenha um mandato político para isso. Como o Rupert Lowe disse, não sei quanto ao Reform, mas acho que o Reform vai continuar. Falando duro, mas quando chegar ao poder, talvez não consiga fazer isso. A única maneira de Nigel Farage fazer alguma coisa é se ele estiver sob muita pressão de partidos ainda mais à direita, como o Restore Britain ou o Advance Reino Unido, etc. Caso contrário, quanto mais demorarmos para resolver isso, mais fértil será o terreno para um ditador autoritário forte. Não pense que está imune ou que isso não pode acontecer só por estar no Reino Unido, berço da civilização moderna. Não pense assim, porque o instinto de autopreservação é muito, muito forte. Não só para os humanos, acho que é o instinto mais poderoso nos seres vivos. Então, quando a segurança, o sustento e a vida das pessoas estão em perigo, ou elas sentem que estão em perigo, não importa o quão sofisticado você seja, não importa o quão civilizado você ache que é, nem em qual universidade você estudou. Como dizem, a anarquia está a apenas 3 refeições de distância. Então, quando as coisas ficam difíceis, todos nós somos capazes de coisas bem horríveis. Por isso é importante manter a sociedade sob controle. Continuar respeitando o Estado de Direito, manter algum tipo de ordem, mas parece que tudo está desmoronando por causa de líderes incompetentes, líderes cuja ideologia está praticamente extinta nos dias de hoje. Estamos caminhando para uma sociedade que será menos compassiva, que será muito mais cruel, porque não temos mais o luxo de uma vida confortável. As filhas das pessoas estão sendo assediadas, agredidas, homens estão sendo esfaqueados e há um vilão claro. Como você acha que isso vai acabar? Não vai acabar do jeito que você pensa.